E hoje à tarde, agora há pouco, a Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, coordenada por Alessandro de Oliveira, divulgou uma nota em reação à declaração de Jair Bolsonaro sobre a Lava Jato. Para os procuradores da Força Tarefa, a fala do presidente é lamentável e demonstra desconhecimento sobre a realidade dos trabalhos. Na nota, o MPF diz que o apoio da sociedade é fonte primária do poder político, bem como a adesão efetiva e coerente de todos os poderes da República é fundamental para que esse esforço continue e tenha êxito. Aspas da Lava Jato em Curitiba. Os procuradores da República, designados para atuar no caso, reforçam seu compromisso na busca da promoção de justiça e defesa da coisa pública, papel constitucional do Ministério Público, apesar de forças poderosas em sentido contrário. Palavras que geraram reações de um monte de lado aí, né, Cláudio? E no meio político não foi assim, diferente, né? É um pouco forçação de barra, né? Porque o que o presidente quis dizer, isso ficou claro, é que no governo dele nem precisa ter Lava Jato porque não tem corrupção. Pois fez exatamente o que ele quis dizer, né? O problema é que o presidente continua com essa coisa de fazer discurso de improviso. E quando faz, corre o risco de dizer coisas fora do lugar, ou pelo menos não deixa claro o seu pensamento, né? Ou as suas intenções. Eu acho que tudo mais é forçação de barra, né? O presidente não tem prerrogativa, não tem esse poder de acabar coisíssima nenhuma com relação a investigações, né? Em nenhum nível, nem mesmo na Polícia Federal, muito menos no Ministério Público. Então, assim, o que ele quis dizer foi exatamente isso, né? O que ele disse é que não precisa ter Lava Jato no governo dele porque não tem corrupção a ser investigada. Imagina se o presidente ia agir para impedir investigação contra ladruagens dos governos do PT, ao qual sempre se opôs, né? Isso não faria absolutamente o menor sentido. Mas o presidente continua errando nessa história de falar de improviso sobre assuntos tão delicados. Ele já deveria estar consciente de que tudo o que ele fala ou faz será usado contra ele, ainda que sejam coisas boas. E quando são coisas duvidosas, aí é que a coisa fica pior, né? Quer dizer, se quando ele fala coisas boas e faz coisas positivas, isso é usado contra ele, né? Para tentar desqualificar tudo que faz, você imagina agindo como ele agiu dessa vez, usando essa expressão que é assim um mantra às avessas, né? De que nós acabamos com a Lava Jato. Não acabou coisa nenhuma, até porque ele não tem como fazer isso. Mas a Lava Jato, na opinião dele, perde sentido no governo dele, porque é um governo que, segundo ele, não rouba. Não tem como acabar com a Lava Jato, porque a lei diz que não é assim que funciona. Não é o presidente da República que pede a abertura de uma investigação ou não, é o Ministério Público que toca esses processos. Então, pela lei, o presidente Jair Bolsonaro não tem como interferir na Lava Jato mesmo, a não ser que ele interfira por baixo dos panos na Polícia Federal, como está sendo acusado de fazer pelo ex-ministro Sérgio Moro, que fez a acusação, deixou o governo e agora está sendo investigado. É, inclusive, o centro da polêmica que a gente estava discutindo no começo do programa. O presidente presta depoimento pessoalmente ou por escrito, sendo presidente da República, porque ele está respondendo por supostamente ter tentado interferir na Polícia Federal. Então, a lei permite? Não permite que o presidente acabe com a Lava Jato. Mas ele pode fazer isso? Se ele fizer isso fora da lei, né? Então, quando o presidente pronuncia uma frase forte dessa, ele provoca uma repercussão desnecessária. Já tinha um tempão que a gente não falava aqui, né, sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro, porque estava indo tudo bem. A gente está num momento de retomada da economia, de pequeno avanço aqui e acolá, na agricultura, safra recorde, indústria reagindo, varejo com o melhor índice dos últimos 20 anos, melhor resultado. Então, a economia retomando, né, o rumo. O presidente Jair Bolsonaro afirma isso, que acabou com a Lava Jato. Entendo o contexto, ele estava dizendo ali porque o governo dele não tem nenhuma marca de corrupção, estava falando para um público ali específico, mas parece um desrespeito com quem votou no governo Jair Bolsonaro por conta dessa bandeira de combate à corrupção, que foi muito forte durante a campanha. Então, o eleitor do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, pode interpretar muito mal essa fala e se sentir ofendido, porque, afinal de contas, foi nisso que o eleitor de Bolsonaro acreditou, quando votou e ele tinha como ministro da Justiça à época Sérgio Moro.
Então, o presidente realmente não tem que falar de improviso, porque ele pode provocar uma repercussão muito desnecessária no momento em que a gente está vivendo. O Brasil tem um monte de problema para resolver, tem reformas paradas no Congresso, tem a economia retomando, né, aos poucos, aqui e acolá, as pessoas desempregadas, ainda enfrentando repercussão da pandemia, dificuldade para voltar a uma vida normal, esperando uma vacina, e aí tem que enfrentar, ouvir isso. Eu acho um desaforo, de verdade, uma fala muito pesada, é um desrespeito com quem trabalha hoje na Operação Lava Jato, tanto que tem a repercussão de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, tem Lava Jato em vários estados. A gente podia ter ficado sem essa. Mas, novamente, né, ele não disse que acabou a Lava Jato no sentido de literal da expressão. O que ele quis dizer é que a Lava Jato não faz sentido no... Opa, perdemos o Cláudio. Não é sabotagem, hein? Não estamos sabotando o Cláudio Humberto. Caiu mas conexão eu continuo a fala do Cláudio Humberto. Ele estava dizendo ali num contexto de que os índices de corrupção no governo dele são baixíssimos, ele considera inexistente. Então, por isso, acabamos com a Lava Jato. Eu entendi, acho que ficou muito claro para todo mundo que ouviu o presidente Jair Bolsonaro que a tentativa ali era levantar a bandeira do combate à corrupção no governo dele, claro. Mas a frase é muito mal colocada. E faz mal, inclusive, para os apoiadores, né? Então, a gente podia ter ficado sem essa, repito. Entendo o contexto da frase, entendo o que o presidente Jair Bolsonaro queria dizer com ela, mas pegou mal. Justamente porque a gente acompanhou, né, o andamento do governo nos últimos meses, desde a saída de Sérgio Moro, essa relação entre ele e o Moro, que é o grande bastião, talvez, da Lava Jato, o grande exemplo, né? Essa separação já deixou ali um pouco magoado quem seguiu o Bolsonaro nas eleições diante dessa bandeira da Lava Jato, do combate à corrupção. E, de fato, a frase é muito mal colocada e levanta muita especulação sobre tudo isso.